Boa noite, graça e paz, Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. É uma alegria estar aqui junto com vocês, buscando a presença de Deus. E nessa semana nós estamos falando da ação de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus está na direção de uma coisa, tudo flui e tudo acontece. Por isso que é muito importante que o Senhor esteja conduzindo a sua vida, seus projetos, seus sonhos, as direções, os propósitos, porque quando o Senhor ele está na condução do seu barquinho, tudo vai dar certo. Mas muitas vezes nós tomamos alguns problemas para nós novamente. Nós queremos agir conforme o nosso querer. E toda vez que isso acontece, nós nos desviamos da rota de Deus e precisamos sempre estar alinhando e ajustando para que as coisas voltem para a mão de Deus e para o rumo certo. Então, agindo Deus, quem impedirá? Amém? Agindo Deus na sua vida, quem impedirá? E eu quero orar por vocês hoje, enquanto todos chegam aqui. Irmãos do Brasil, irmãos da Europa, da Ásia, América do Sul, América do Norte, Oceania, África, todos os continentes e lugares do mundo que você está assistindo, que você está assistindo neste momento. Que o Senhor te abençoe muito. Amém? Senhor Jesus, eu oro por todos que aqui estão chegando e eu peço ao Pai, visita-os com teu poder, abraça-os com teu amor, a tua unção. Espírito Santo, que o transbordar da tua presença venha sobre nós. Abraça-nos com o teu amor, abraça-nos com a tua unção. Envolve-nos no manto da tua glória, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que a tua bondade e misericórdia nos sigam todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, que a tua presença esteja sempre manifesta em nós. Em nome de Jesus, glórias damos ao teu santo nome, Deus. Amém. Glória a Deus, queridos, que bom que estamos aqui e quando Deus está na direção, tudo flui. Olha só, abra comigo a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1 em diante. Enquanto você abre a palavra de Deus, já compartilhe com 7 pessoas essa mensagem. Amém? Lucas, capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito.
E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Que maravilha! Não haviam pescado nada. Estavam lavando as redes, estavam por ali, estavam no seu dia de trabalho. Talvez pescaram muito, não, a Bíblia não fala especificamente, mas ele estava dando a entender que a coisa não tinha sido boa naquele dia, que o fruto do trabalho não tinha vindo. Então, Pedro lhe disse: a gente já se esforçou, mas não conseguiu nada. Ou seja, talvez tivessem conseguido alguma coisa ou não representasse nada mesmo. Mas Pedro estava dizendo que a pesca deles havia sido frustrada naquela noite de trabalho. Mas quando Jesus chegou ali, aconteceu algo, aconteceu um sinal. Na verdade, Jesus estava querendo manifestar um sinal, porque havia escolhido eles para que pregassem a palavra. E esse sinal foi que debaixo da palavra de Jesus, mesmo eles já lavando as redes, Jesus disse que era para eles lançar. Novamente, Pedro não queria, argumentou, mas debaixo da palavra de Jesus, ele lançou novamente as redes. E o que aconteceu? Uma pesca maravilhosa, porque eram tantos peixes, que as redes começaram a se romper. E eles tiveram que repartir com outros que estavam ali, porque não comportava, de tanto eles ficaram impactados. Provavelmente nunca haviam visto aquilo de maneira tão rápida e tão substancial. Tantos peixes que as redes começaram a se romper. E eles tiveram que dividir com outros pescadores que estavam ali, porque era uma pesca maravilhosa. Era tremendo. E a gente observa aqui, a primeira coisa que a gente observa é que Pedro escutou a voz de Deus. Mesmo achando que não ia dar certo naquele momento, porque já haviam pescado a noite inteira. Pedro, quando Jesus argumentou e falou com ele, ele decidiu lançar as redes novamente, debaixo da palavra de Jesus. Então, Pedro, ele lança novamente as redes, debaixo da palavra de Jesus. Então, a gente vê aqui que muitas vezes, para as coisas irem para a mão de Deus, para a direção de Deus, para Jesus conduzir todas as coisas, nós precisamos escutar a voz de Deus. Eu lembro muito bem que quando eu ainda estava na faculdade e eu estava ingressando, ajudando no ministério pastoral do profeta na época, um profeta de fora chamado Davi, que nem era brasileiro, era de outro país. Ele estava no culto e começou a profetizar para mim. E naquele dia eu me lembro que o meu pai estava presente no culto como um visitante, mas ele ainda não conhecia a palavra. E eu estava no meio da faculdade, estava cursando a faculdade de Direito. E essa era a vontade do meu pai na época também, que eu concluísse e tal. Mesmo eu já havia recebido palavras de que iria pregar. Mas então aquele profeta que estava ali no culto começou a liberar palavras para a minha vida.
e que eu seria uma pregadora e que em vários cantos do mundo a palavra sairia da minha boca. E isso verdadeiramente aconteceu e acontece nos dias de hoje, para a glória de Deus. Mas naquela época eu estava recém-casada, recém-ajudando a pastorear e estava cursando faculdade, fazendo estágio, estava num trabalho muito intenso e aquele profeta começou a profetizar para mim que eu iria pregar. E então ele vira para o meu pai que estava naquele lugar e ele começa a dizer que esse sonho que o meu pai tinha, porque meu pai é da área do direito, que esse era um sonho pessoal dele, mas que o Senhor já tinha projetado para a minha vida e já tinha me separado para levar a palavra. Eu lembro que ele ficou meio impactado, mas aquele profeta ele foi muito incisivo naquilo que ele disse naquele dia, foi sobrenatural. Eu fiquei quieta, eu guardei aquela palavra no meu coração, porque também não queria desagradar meu pai na época, somente guardei a palavra no meu coração, que dentro de mim eu já sabia do chamado de Deus, eu sabia que aquilo era para a minha vida, que Deus havia assim mudado a rota da minha vida. Mas guardei aquela palavra no coração, depois eu concluí a faculdade. E a gente tem que ouvir a voz de Deus, a gente tem que entender o que Deus quer para a nossa vida, para dirigir a nossa vida. E a segunda coisa que aconteceu com Pedro aqui, depois dele ouvir a voz de Jesus e lançar as redes, foi que ele se rendeu à presença de Deus. Quando ele viu aquela multidão de peixes, aquela pesca maravilhosa, a Bíblia diz que Pedro se prostrou e ficou muito atemorizado. Ele se rendeu à presença de Deus, sabe? Na nossa vida a gente tem que procurar se render à presença de Deus. Naquele momento, Pedro se quebrantou com aquilo que ele viu. Provavelmente ele nunca havia visto nada igual. Então ele percebeu que o poder que havia em Jesus, o poder de Deus, que realmente ele era diferente, claro, filho de Deus. Mas Pedro se prostrou, ele ficou muito atemorizado, ele se rendeu à presença de Deus naquele momento. E então Jesus disse para Pedro que agora ele deveria segui-lo e ele seria um pescador de homens. Ele seria um pescador de homens. Eu lembro que quando eu me formei, eu comecei a fazer concursos e passei em vários, e alguns foram anulados, outros eu ficava esperando, quase fui chamada e não fui. E eu continuei ainda tentando, eu lembro, seguir a carreira, profissional na área do direito. E eu estava orando a Deus um dia e eu pedi a Deus, orando sobre concursos, então eu abri uma palavra na Bíblia e falava exatamente essa passagem de Pedro, aonde diz: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Eu lembro que eu estava dentro do carro, perto da igreja nesse dia, e eu fiquei muito atemorizada, porque eu senti que realmente Deus não estava permitindo o meu ingresso por meio de concursos públicos, porque Ele tinha um propósito. Então eu fiz o exame da ordem, passei e comecei a trabalhar, porque naquela época eu precisava dos recursos. E mesmo assim, eu já sabia no meu coração que deveria fazer a obra e continuei. Mas chegou um dia que eu tive que fazer como Pedro, deixar tudo e seguir realmente o propósito. Quando iniciou as escolas de profetas em 2019, então eu parei totalmente de pegar processos e exercer a advocacia
E em 2022 eu entreguei os processos para outra advogada, acertei com outra advogada para dar a continuidade antes de vir para São Paulo. Foi quando realmente eu comecei a me entregar ao chamado de Deus. Então, as coisas de Deus são muito fortes porque Deus ele te puxa para a direção que Ele quer que você siga. E quando a gente diz ao Senhor, Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, essa oração ela é muito forte, porque Deus ele vai verdadeiramente te puxar para a vontade dele. E eu não me arrependo de nada, hoje eu me sinto muito feliz fazendo as coisas para Deus. Amém? E tudo que foi profetizado por meio de profetas na minha vida aconteceu. E está acontecendo. Por isso eu quero dizer para você que deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus conduzir a sua vida para o propósito dele. Amém? Receba essa palavra hoje no teu coração. Quando Deus está na direção da sua vida, Ele vai fazer acontecer verdadeiramente a vontade dEle. Amém? Assim na terra como no céu. Senhor, nós te adoramos, te bendizemos e te glorificamos. Te agradecemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, realizado e operado. Agindo Deus, quem impedirá? Perdoa todos os nossos pecados, Pai. E todas as vezes que voltamos para as redes, que demoramos muitas vezes para seguir o propósito que o Senhor tinha, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos declarar que queremos estar no centro da Tua vontade. Que seja feita a Tua vontade assim na terra como no céu. Senhor, desfaz todo o mal e todas as obras do mal. Quebra todas as cadeias malignas espirituais. Quebra todo o jugo da opressão. Quebra todo o jugo da contrariedade, da contradição. Repreendemos todo espírito de encantamento. Repreendemos todas as obras do mal. Tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, nós cancelamos hoje, cancelamos agora. E pedimos, Senhor, dá vitória a Teu povo e nos livra de todo mal. Repreendemos, Pai, todas as enfermidades, doenças e moléstias, tudo aquilo que acomete a saúde do Teu povo, tudo aquilo que traz enfermidades, opressão, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós cancelamos todas as obras do mal e declaramos anuladas, desfeitas pelo sangue de Jesus. Senhor, dá vitória a Teus filhos, Pai. Dá vitória na saúde, dá vitória no emprego, dá vitória na família, no casamento. Toma a direção das nossas vidas. É o que nós pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe poderosamente. Foi uma alegria estar aqui. Já acessa nosso site www.viniciusiracete.com.br. Lá no nosso site você vai encontrar os nossos livros, queridos. Muito importante você se aprofundar em libertação no profético. Também a nossa academia aqui do Global está lá, está a 1000. Tem muito conteúdo e muita coisa para você aprender.